Para você que gosta de investir no ETF, nesse vídeo eu montei uma carteira só de ETF e acreditem, um potencial de retorno de 20% ao ano. Meu nome é Lucas e seja bem-vindo a mais um vídeo do Irmãos Investidores. Então, meus amigos, eu vou aqui fazer um exercício, brincar com a composição de cada ETF aqui na nossa carteira. E primeira coisa, a nossa carteira, a gente vê que a aplicação mínima de cada ETF aqui ela é extremamente baixa. O único mais carinho aqui é o IVBB11, você precisaria ter aí pelo menos R$450 para comprar uma cota desse ETF, mas o restante fica ali no máximo 100 e pouco, né? Então o DEB11 você consegue comprar com R$15, só entrar no seu aplicativo e digitar DEBB11 e com R$15 você compra uma cota. Mesma coisa aqui para o B5P211, cerca de R$100 a cota, IVB11 450, NASI11 cerca de R$20, assim como o Gold 11 e finalizando aqui em R$125 na média para comprar uma cota do BIT 11. Então é extremamente acessível, a gente vê aqui, ó, aqui com R$730 você consegue comprar uma cota de cada ETF aqui que eu falei. Ah, Lucas, mas qual que é a composição ideal de cada ETF na carteira? Isso aqui que a gente vai exercitar. Então, eu vou apagar todas essas coluninhas aqui de suporte para a gente conseguir brincar um pouquinho melhor. Então, a gente tem aqui, ó, o risco de cada um, começando pelo mais baixo, na B11, são títulos do Tesouro Direto, do Tesouro do Governo Federal. Então, extremamente risco baixo. O DEB11 são um conjunto de várias debêntures do mercado do crédito privado, de empresas seguras, líquidas. Existe sim um risco envolvido, mas é uma diversificação muito alta, então é muito improvável você ter algum tipo de perda permanente desse capital. Então o risco aqui não é baixo porque não é um risco do governo, são empresas privadas, mas também não é tão alto pela extrema diversificação desse ETF. Então o risco aqui baixo, médio. O S&P 500 e o Nasdaq 11, como é renda variável de empresas americanas, também com exposição cambial, é um risco aqui já alto. São ações, não é mais uma renda fixa. O ouro é um risco aqui que eu coloquei médio, pois é sim uma renda variável, envolve ali uma commodity, que é o ouro, e a variação do preço desse minério. E, por fim, aqui o Bitcoin é um risco extremamente alto, porque são criptomoedas e tem todo o risco aí de fraude, de volatilidade, de um ano cair 50%, 60%, é o noticiário, são guerras e taxações, guerras políticas, guerra cibernética, hacker, etc. Então, tem riscos extremamente altos, então aqui é um risco muito alto em relação à nossa carteira, é o risco mais alto da nossa carteira. E eu coloquei aqui também o retorno anualizado de cada ETF e ou do índice que ele segue em caso do ETF não ter tanto prazo. Então, para eu ter 10 anos de tudo, às vezes alguns ETFs mais recentes eu precisei estender no índice que ele segue. Que o DEB11 tem cerca de um retorno aqui nos últimos 10 anos de cerca de 11,4% ao ano. Tudo aqui retorno bruto. O B5P211 cerca de 10,7% por ano. VBB11, acreditem, cerca de 21% por ano nos últimos 10 anos aqui da Bolsa Americana. O NASI11, por ter mais riscos, ser empresa de tecnologia, a gente tem aqui um retorno anualizado médio nos últimos 10 anos de 28%. O Gold 11, cerca de 17% de retorno, muito interessante, com um risco relativamente baixo, pois é a principal reserva monetária. E o Bitcoin, extraordinários, 92% ao ano nos últimos 10 anos. Aí, como a gente vai brincar na nossa carteira? Isso aqui que a gente vai exercitar. Primeira coisa, para a gente começar a montar uma carteira, a gente tem que considerar a exposição a esses riscos. Riscos mais altos, a gente vai ter uma posição menor. Riscos menores, a gente vai ter uma posição maior. De forma a equilibrar, quanto maior o risco, eu não vou me expor tanto a esse cara aí. Mas sim, eu vou ter uma pequena exposição. Então, vou começar aqui, ó, com os riscos mais baixos, que é esse cara. E o próprio ouro, eu vou ter posições aqui maiores na minha carteira. Então, veja que risco baixo, eu consigo começar com 30% aqui no índice de debêntures e aqui eu vou colocar pelo menos 20% ouro, ou seja, 80% do meu peso inicial são em ativos ali mais seguros. O resto a gente vai preencher com esses ativos de risco maior. Bitcoin provavelmente vai ser a nossa menor exposição e os outros aqui sobrou 15%, vou colocar 7,5% para cada um, para dar aqui 100% da minha alocação. Então perceba que, por exemplo, com R$10.000 eu colocaria R$3.000 no ETF DEB11, R$3.000 no B5P211, R$800 aqui, R$800 aqui, R$2.000 aqui e por aí vai. Então dependendo da sua condição ali de aporte, é só você diversificar dessa maneira. E aí quando eu coloco e considero esses pesos ponderados ao retorno médio anual de cada ETF aqui, a gente teria uma carteira aqui com potencial de retorno de 18% ao ano. Me diz aí qual foi o seu último investimento que te deu
18% no ano. É extraordinário. E se olhar graficamente, a gente vai ter justamente isso aqui, ó. Então, nossa carteira seria composta por 30% em debêntures, crédito privado, renda fixa, 30% em títulos do Tesouro, IPCA, risco do governo bem baixo. A gente teria uma exposição na Bolsa Americana através do S&P 500 e do Nasdaq 11, uma outra exposição no ouro para contrabalancear essa exposição em renda variável americana e, por fim, um pouquinho a nossa pimentinha com retorno extraordinário, mas com risco também altíssimo, 5% aqui em Bitcoin. Visto de uma outra maneira, será uma carteira de 60% em renda fixa, 35% em renda variável e 5% em criptomoedas. Uma carteira extremamente segura, bem alocada, de forma a respeitar o risco de cada ETF, com um potencial de retorno de 18% ao ano. Ah, Lucas, mas você falou que tinha um potencial de ser de 20%. Onde é que está esses 2% adicional? É isso aqui que a gente vai brincar mais um pouquinho. Então, perceba que dependendo da combinação de ETFs que eu vou fazer aqui, vai mudar a sua remuneração esperada. Então, se eu colocar, por exemplo, eu diminuir um pouquinho em renda fixa, vou colocar 25% em cada, vou aumentar um pouquinho aqui em Bolsa Americana, 10% cada um, e vou aumentar também um pouquinho em criptomoeda, no limite ali de 10% da minha carteira, para também ter mais risco aqui na minha carteira. Se eu colocar aqui 10%, eu vou chegar aqui em incríveis, nos últimos 10 anos, compondo essa carteira nesse formato, você teria 23% ao ano, até acima daquela promessa inicial que eu fiz para você. Então, olhando aqui graficamente, a gente teria 30% em debêntures, 25% no Tesouro IPCA, 10% mais 10% em Bolsa Americana, 20% em ouro e 10% em Bitcoin. Visto de outra maneira, uma carteira separada em 50% renda fixa, 40% renda variável e 10% em criptomoedas, que é uma categoria dos investimentos alternativos. Nessa carteira aqui, com um pouco mais de risco, dependendo do seu perfil, você quer tomar mais risco, tem mais conhecimento, está preparado para mais volatilidade na sua carteira, você consegue adicionar mais renda variável e ter um retorno acima de 20% ao ano. Agora, para esbugalhar tudo e a gente ter aqui uma remuneração absurda, e se a gente investisse posições iguais nesses 6 ETFs que eu coloquei aqui? Vamos ver. Então, isso aqui é muito simples. É basicamente eu pegar esses caras aqui e vou dividir todos 1 sobre 6, pois são 6 ativos, vai dar 17% em cada ETF aqui. Então, 17 no DEB11, 17 no B5 P211, 17 nos outros ETFs também. Então, se eu ponderar esses pesos da sua carteira nos retornos médios anualizados de cada ETF aqui, a gente teria um retorno histórico médio de 30% ao ano. Se segura na cadeira aí, que é exatamente isso, 30% ao ano investindo em ETFs com uma aplicação inicial total de menos de R$1.000, nos últimos 10 anos você teria ganhado 30% ao ano. Então, se eu fizer uma continha básica para R$1.000 10 anos atrás, eu vou pegar R$1.000 vezes 1 sobre 3, que é 1 mais 30%, vou fazer isso, elevado a 10 anos, que é o prazo que você carregou. Então, se eu fizer exatamente essa continha aqui, você teria investido R$1.000 lá em 2015, hoje, em 2025, você teria R$13.800 com essa carteira aqui. Então, eu te desafio a construir uma carteira equilibrada, respeitando os riscos, só de ETF, com uma aplicação mínima baixa que te remunere 30% ao ano. Gostou dessa carteira? Achou interessante esse estudo? Se você curtiu esse vídeo, eu peço que se inscreva no canal, dê um like e nos ajude aqui com o nosso trabalho para continuar produzindo produtos como esse para você. Agora, se você quer uma ajuda profissional para montar a sua carteira, seja de ETF ou não, seja de outros tipos de renda variável, outros tipos de renda fixa, para melhorar a sua remuneração da sua carteira, acesse nosso site e marque uma consultoria financeira gratuita para falar com a gente. Ah, Lucas, poxa, gostei desse carinha aí, mas eu tenho uma grana boa aqui, tenho R$500.000. Será que vale a pena eu só investir em ETF? Será que não dá para combinar com CDB, com outros tipos de ativos para melhorar essa remuneração aqui? Clique nesse vídeo que eu montei justamente essa simulação para você.